Vamos falar sobre por que a sociedade está fadada ao igualitarismo. Essa é uma conclusão que eu cheguei faz um tempo. De maneiras gerais, em linhas gerais. Uma sociedade de massa. Uma sociedade de... Como é que fala? Que tem uma organização unionista. Primeiro vamos falar sobre funções cognitivas. E eu vou dar provas empíricas de tudo que eu falar. Provas intuitivas. Você pode simplesmente observar no seu dia a dia e constatar que isso é verdade. Note o seguinte. Primeira coisa, isso é um dado empírico, você pode procurar na internet e achar. 50% das mulheres são FJ, ou seja, usam como função julgadora a função feeling extrovert, ou seja, sentimento externo. O que essa função faz? Você vai criar um sistema, quando você vai criar um sistema, você cria um sistema e você ajusta esse sistema às pessoas. Ele é o oposto da função thinking extrovert, que é as pessoas se adaptam ao sistema que eles criam. O thinking extrovert é tipo, é para organizar assim, vocês sigam isso e foda-se. O feeling extrovert é tipo, eu vou tentar fazer um sistema que atinja a necessidade de todo mundo. Essa é a tendência geral do feeling extrovert. Na verdade, isso é o que o feeling extrovert faz. Ele atinge necessidades. Qual que é o problema desse feeling extrovert? Ele não é uma função racional. Ele é uma função julgamentadora sentimental. O que ele faz é, ele te faz tomar uma decisão com base nesse parâmetro de atingir a máxima de necessidade de pessoas possível. Então, isso desemboca, meio que tem uma coerência lógica entre essa ideia e a ideia do igualitarismo. Ou seja, eu quero ajudar os pobres. Esse negócio de ajudar os pobres, a caridade e coisas assim, é o raciocínio do feeling extrovert. É o raciocínio do sentimento externo. Isso é exatamente como eles pensam. E você pensa, tá, mas por que isso é relevante? É simples. O progressismo, a esquerda e os igualitarismos no geral, o iluminismo e coisas assim, vieram todos de uma forma de feeling extrovert. Todos eles vieram dessa forma de raciocinar, de uma forma ou de outra. Se você parar para pensar, você pode constatar isso olhando no seu dia a dia. Você conhece um monte de mulheres extremamente gentis e gente boa e não sei o quê. Eu posso te apostar que pelo menos 90% delas são de esquerda. Isso não é uma coincidência. Mulheres gentis, gente fina, gente boa, que parece que a pessoa que quer sempre te ver feliz, essas mulheres desse tipo, elas vão ser esquerda progressista na maior parte dos casos. Por que isso acontece? Por causa do raciocínio do feeling extrovert, ele é esse raciocínio. Então, se você transplantar esse raciocínio para a política, você vai ter o igualitarismo, a esquerda progressista, os iluminismos e coisas do tipo. Então, pensem no seguinte, conforme eu disse, 50% das mulheres são FJ, ou seja, feeling extrovert. 90% das mulheres usam essa função como a principal ou a secundária. Isso significa que 50% das mulheres vão querer impor essa estrutura no mundo. Elas vão querer impor essa estrutura no mundo e normalmente isso vai se manifestar em crenças políticas. Essas tais crenças políticas de igualdade, de mas não pode julgar as pessoas, tipo, esse negócio de não pode xingar gente, não pode xingar viado, não pode xingar preto, não pode xingar isso, não pode xingar aquilo. Por quê? Porque vai ofender a pessoa. Isso é um raciocínio puramente, completamente FE. É 100% FE. Então perceba, não é uma coincidência que o igualitarismo e não xingar viados, não ofender pessoas estão juntos. É porque ele é uma tendência cognitiva. Não é o igualitarismo, não é uma doutrina pura e solta. O igualitarismo sozinho não tem valor nenhum. A coisa do igualitarismo é que ele vem do sentimento externo, que é a coisa que as mulheres usam para julgar o mundo. E junto com isso vem não querer ofender, querer fazer a necessidade dos outros. Então, tipo, as mulheres são muito people pleaser. Sendo essa people pleaser, ela vai defender que a estrutura do mundo seja feita de people pleasers. A maior parte das funções cognitivas
quando não são bem estudadas e são desbalanceadas, você vai tender a tentar impor a sua estrutura cognitiva no mundo. Isso é uma tendência geral de uma pessoa mal desenvolvida. E a maior parte das pessoas, em termos cognitivos, são pessoas mal desenvolvidas. Isso é uma coisa um tanto quanto óbvia, basta você olhar na realidade. As pessoas caem em loops e grips o tempo inteiro. É, comportamentos violentos, pensamentos irracionais, julgamento que no final não vai, não vai demonstrar resultado, ou algum sistema. O cara vai criar um sistema. O sistema acaba não sendo sustentável ao longo do tempo. Por quê? Porque ele não usou as funções cognitivas dele direito. E assim por diante. Então, todas essas falhas de pensamento do ser humano, essas falhas cognitivas, se manifestam na maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas não é bem desenvolvida. Agora, vamos voltar para o FE. Essas pessoas mal desenvolvidas, essas mulheres mal desenvolvidas, 50% delas usando FE, elas vão querer impor no mundo a igualdade junto com o people pleaser. Ou seja, elas vão querer agradar todo mundo. E tipo, elas vão tentar criar uma cultura totalitária de tentar o tempo inteiro agradar todo mundo. Bom, eu não preciso falar que isso não funciona. Se você tem um mínimo de raciocínio, você consegue rapidamente entender que isso não funciona na realidade. Tentar agradar todo mundo não vai dar certo. Mas a questão é, tá, então por que espera, elas são só 50% da população. Como é que elas têm tanto poder? Na verdade, elas não são nem 50% da população. Elas são, tipo, 20% da população. Essa é real. Você fala, porra, mas 20% da população? E as outras funções cognitivas? Elas não balanceiam isso? Não tem um balanceamento entre as funções cognitivas? Então, o caso é não, na verdade. O que você tem você tem várias funções cognitivas. Você tem 8 funções cognitivas. E dentro dessas 8 funções cognitivas, eu diria que provavelmente, eu não olhei estudo sobre isso ainda, mas você provavelmente vai achar estudos sobre isso muito facilmente no Google, é só procurar. Provavelmente, homens são do tipo thinker, mas tem dois tipos de thinker. O thinking extrovert, que eu já expliquei no áudio anterior, e o thinking introvert. Esses dois thinkers, tipo, eles querem coisas diferentes. O thinking introvert, ele quer informação limpa, sempre fala a verdade, sempre lógica, e o thinking extrovert, ele quer resultados, ele quer e assim por diante. Então, são dois raciocínios diferentes. Mas tipo assim, os homens, eles são muito bem distribuídos em questão cognitiva. Tem função cognitiva para todo lado em questão de homens. Nas mulheres, isso é desbalanceado. Ou seja, nas mulheres, você tem uma incidência muito alta do sentimento extrovertido. Isso não é uma surpresa. Porque como é que você vai cuidar de um bebê se você não sabe qual é a necessidade dele? Óbvio. Então, mulheres desenvolveram esse desbalanço dessa coisa. Agora, os homens não têm esse mesmo desbalanço porque os homens é como se fosse uma loteria genética. Se você é um homem, você é uma aposta na loteria. Porque você pode morrer 1000 de você e não vai fazer diferença. Mas se morrer 1000 mulheres, vai fazer muita diferença. Então, a mulher tem que ser um negócio estável e o homem é uma aposta, basicamente. Por isso o homem atira para todos os lados. Vai ter homem FJ, vai ter homem TJ, vai ter homem TP, vai ter homem FP, vai ter homem de tudo quanto é jeito. Eis o problema. Se você tem 20% da população FE e você tem tipo 10% da população em outras funções cognitivas ou 5% da população em outras funções cognitivas, você vai ter um cenário desbalanceado em direção ao FE. Agora, por que eu citei especificamente sociedade de massa? Você pode falar, tá, se 20% das pessoas são FJ, 20% das mulheres são FJ, e esses 20% das mulheres que são FJ fazem a sociedade tender a igualitarismo, a sociedade em todos os lugares vai tender ao igualitarismo. Errado? Aí que você erra. Existia um mecanismo de balanceamento disso que era só existiam 200 pessoas na sua tribo. Aproximadamente entre 250 e 150 pessoas viviam por tribo, mais ou menos. Depois eles fizeram tribos de vários centros culturais integrados entre si, mas era tipo como se fosse uma federação de tribos e não um negócio tudo junto. Mais recentemente eles começaram a fazer um negócio tudo junto, mas o cérebro, a estrutura cerebral do ser humano não é adaptada para esse tipo de organização. Então o que você vai ter é o seguinte cenário:
você vai ter, tipo, 20% da população, mas você vai ter muita gente que discorda dessas 20%. Tipo assim, 20 pessoas numa tribo de 1.000 pessoas. Vamos supor, 20%? Não, eu não sei matemática básica. Tá, 20% de 200 são 40 pessoas. Mas, tipo, são 40 pessoas e todo mundo conhece essas 40 pessoas. Todo mundo sabe quem são. Todo mundo vai ver lá e vai estar de olho nessas 40 pessoas. E todo mundo vai ter uma visão diferente, não sei o que, sei lá. Mas, tipo, sempre vai ter um chefe da tribo, alguma coisa do tipo. E esse cara vai sempre estar de olho nos balanceamentos das tribos. Então, esse cara de olho, ele vai perceber, pera, eu tô percebendo que tem muita gente com esse tipo de pensamento. Eu não vou ceder. Tipo, o chefe, ele tem que ser o cara que ele não vai ceder. E aí você, é normal, você consegue aguentar a pressão com 200 pessoas. Você consegue lidar com 200 pessoas. É de boa. 40 pessoas no meio de 200. É de boa. Você tem muita gente que concorda com você em discordar das 40%. Mas eis o problema. Conforme você vai escalando isso, você vai tendo mais e mais pessoas FE e vai ser cada vez mais difícil para uma pessoa discordar desse FE, porque pensa no seguinte: bom, você tá na sua tribo, aí você fala, sei lá, eu não gosto de árvores. E tem um cara que gosta muito de árvores. Vai ver tipo 4 pessoas no mesmo ambiente que você falando, não, você tem que gostar de árvores. Ou seja, o pensamento FE. E vai ter mais tipo 6 pessoas falando, não, realmente faz sentido o que você falou, mas não gostar de árvores é demais. E vai ter tipo 10 pessoas chegando e falando, não, árvores são ruins mesmo. Perceba que dentro dessa situação, os 4%, quer dizer, os 40%, os 20%, eles vão estar em uma desvantagem. Eles vão estar em uma desvantagem severa. Mas pensa no seguinte, você tem, você tem apenas FJ em um certo ambiente. Esse certo ambiente, os FJs vão dominar esse ambiente. Então pensa, tá, se fosse, não assim numa situação normal da tribo, mas um lugar onde os FJs estivessem juntos, unidos, e tivessem, numa situação onde você tem muitos FJs, os FJs ganham. Eles concordam entre si. E, além disso, você tem ao longo de vários lugares, você tem nichos diferentes. Esses nichos diferentes vão ser o seguinte: você vai ter cada pessoa tendo uma função diferente. Essa função diferente vai fazer com que nichos de funções cognitivas sejam criadas. Então, tipo, para caça, o TE vai ser usado. Para rituais, o FI vai ser usado. Para assim por diante. Deu para você entender. Pensa no seguinte, para educação de crianças, o FJ vai ser usado no geral. Então, esse FJ, ele vai tentar impor as ideias dele para a criança. Se a criança for um FJ, ela vai aceitar. Se ela for outras funções cognitivas, ela pode ou não aceitar. Então a tendência é que o FJ vá convencendo outras pessoas do seu ponto de vista, conforme ele vai criando crianças. E essas crianças, no futuro, vão concordar com o FJ nesse, né, em discussões. Mas conforme essa criança vai vendo outros pontos de vista em vários nichos diferentes, ela vai percebendo que ela está errada e ela vai mudando de opinião e vai percebendo que a visão FI está errada, ou pelo menos que ela é ineficiente para alguns casos. Assim, quando você tem vários nichos diferentes, vários lugares diferentes para se comunicar, que é o caso quando você tem 200 pessoas, você vai perfeitamente ter
Não vai ter problema nenhum. Você vai ter sim a tendência do FJ em tentar fazer a sociedade em direção ao FJ, mas ele não vai conseguir, porque em vários nichos diferentes que a criança vai frequentar e ela vai frequentar, ela vai perceber que a visão FJ está errada. Então, o que você tem na tribo é uma situação de equilíbrio. Sim, a, um equilíbrio quase quebrando a barreira para ir para o FJ, mas tem um equilíbrio porque tem vários nichos. Agora vamos ir para a internet e para mídias de massa e coisas do tipo. Se você tem um nicho tipo internet, vai se juntar um monte de gente e tipo assim, os FJs, eles são extrovertidos, então eles querem impor a visão deles no mundo. Na internet você normalmente vai ver tipos extrovertidos de julgamento. Então você vai ter dois tipos: aqueles que querem resultados e aqueles que querem ser people pleaser. Então o FJ ele vai ser tipo, eu quero resultados e foda-se. E o FJ, o TJ vai ser, eu quero resultados e foda-se, e o FJ vai chegar e falar, quero agradar pessoas e foda-se. Então, tipo, a sociedade na internet vai ser um cara querendo resultados, querendo dados e coisas assim, e o outro cara querendo sentimentos. Não vai ter exatamente alguém para contrapor o ponto do FJ, porque como ele é 20% da população, 25% da população talvez, é complicado de você chegar na internet e discordar de alguém e chegar a 50 mil concordar com essa pessoa. Tipo, se você tem se você tem um problema com discordar de uma pessoa na internet, é porque você discorda dessa pessoa e chega um monte de gente te apedrejando. Mas você pensa, tipo, porra, parece que 90% da internet é tudo progressista, tudo FJ, tudo FE. Não, tá errado. 90% da internet que se manifesta são FJs e TJs. Então, você ou vai ser apedrejado pelo, pelo sentimentalista, ou você vai ser apedrejado pelo cara que quer resultados e foda-se. Tipo, ele vai ignorar a lógica, ele vai ignorar o TJ, ele ignora a lógica, ele ignora a coerência interna, ele só quer resultados. E por causa disso ele é muito teimoso. Ele ele quer ver resultados, mas tipo, às vezes você tem um argumento que você não pode comprovar a eficácia dele pela própria natureza do argumento. Por exemplo, se liberasse armas no Brasil, o Brasil seria menos violento. Aí o cara fala tipo, tá, mas e país X da África que liberou as armas e foi pra merda? Tipo, tem como você comprovar argumentativamente que o Brasil seria uma boa opção, mas não tem como você tipo provar que isso seria o caso, porque ele tem um dado mostrando que pode não ser o caso. Tipo, ele usa indução, ele não usa dedução, ele não usa tipo regras empíricas, ele usa tipo, eu vejo que o que você falou nesse contexto aqui não está funcionando, então aqui não vai funcionar também. Ponto. Não tem resultados, não acredito. Então você tem uma união entre os TJs, que são os caras que vão. Eles vão meio que absorver a cultura, porque o TJ ele faz o que funciona. Na cultura atual, funciona você concordar com esquerdistas, fingir que nada aconteceu e bola pra frente. Então você tem essa coalizão de massa na internet entre esses dois. Você pode perceber que a lógica boomer e os people pleasers eles estão muito interligados entre si. Isso não é uma coincidência. Isso é uma como é que se fala? É uma tendência que acontece ao longo do tempo se você junta os dois e deixa os dois vivendo no mesmo ambiente. Então, assim, a internet é dominada por esse tipo de gente. Então, você entra na internet, o que você vê? Opiniões de FJ e TJ. Não tem ninguém falando o contrário para eles. Então, você só vai conhecer a opinião do boomer. Você só vai conhecer a opinião do esquerdista. Essa é a, essa é a guerra que existe em toda a cultura de massa. Em toda cultura de massa como essa, você só vai se manifestar
você só vai ver a manifestação da opinião dois tipos de gente. Porque esses dois tipos de pessoas são a maioria da sociedade e eles são mais barulhentos. São tipo, os dois juntos são tipo 30% da população. E eles são muito mais barulhentos do que um TI, ou um FI, ou um NI. Os introvertidos das funções cognitivas, eles são mais calados, eles não vão se manifestar assim como se manifestam os extrovertidos. Então, no geral, você vai ter muito mais voz, muito mais vocalização para opiniões dessas dois tipos de pessoas. Então, o que você mais vai ver na internet, para todo lugar que você olha, você vê um esquerdista, para todo lugar que você olha, você vê um boomer, você vê uma pessoa que ignora a lógica e resultados e foda-se. Isso não é coincidência. Isso é simplesmente a estrutura da sociedade, como ela é formada evolutivamente falando, mas quando você bota ela numa sociedade de massa, ela se torna disfuncional, porque a gente não foi feita para ter uma sociedade de massa. Então, no final, o que você tem um cenário é um cenário de conforme você vai aumentando o tamanho da sociedade, ela vai tendendo cada vez mais a FJ e TJ. Por quê? Porque para todo lugar que você olha, você vai ver a opinião deles, mas você não vai ver nenhuma opinião concorrente. Então, tipo, eu só tenho essa opção. Eu só tenho como concordar com esse cara. Porque eu não conheço o alternativo. E as pessoas, tipo, pensa no seguinte: você trabalha, chega em casa, vê os jornais, vê o esporte, vai dormir. Essa é a sua rotina. Você não vai passar tempo pensando sobre questões de política e filosofia e, e assim por diante. Você não vai pensar sobre isso, então você vai ser induzido a concluir que FJ e TJ está certo. Por qualquer que seja a sua função cognitiva, se você não tem tempo para pensar sobre as coisas, você só vai seguir a massa de maneira geral. Exceção o FI. O FI ele não segue de jeito nenhum. Então, o FI na verdade ele tende a ser edge e cringe. Mas assim, esse é o motivo de porquê o autoritarismo de centro-direita, o autoritarismo de centro, o autoritarismo de direita e os unionismos no geral não funcionam, porque eventualmente eles vão se tornar extrema esquerda. Não existe forma de escapar disso. Só existe uma forma de escapar disso: anti-unionismo, ou seja, municipalismo, cultura local, vilas de 200 pessoas. Não existe forma, literalmente falando, não existe forma de escapar disso, exceto fragmentar a sociedade, porque ela foi feita para ser fragmentada. Então o que você vai ter uma cultura de massa é uma tendência para FJ e TJ, ponto. E tipo, a jornais, mídias, veem essa opinião na internet e acham que essa é a opinião da maioria das pessoas. Então eles pegam e replicam, porque eles acham que vai vender. E de fato vende, porque o jornal só tem uma fonte de informação, o jornal é o jornal, ponto. Ele está replicando a opinião do igualitarismo que ele ouve, né, nas internets, que ele ouve em todo lugar, simplesmente porque ele acha que essa é a opinião popular. E por causa disso, ele vende a opinião popular, entre aspas, e acaba se tornando a opinião popular. Então, tipo, entra em loop. Como você tem muito FJ e muito TJ, muito FJ na sociedade, você vai ter um loop retroalimentativo de opiniões FJ cada vez crescendo mais. Porque por causa dessa questão do nicho, todo lugar que você vai ver um FJ e um TJ. E por causa do da questão da mídia e por causa da questão da internet, todas essas questões ao mesmo tempo, juntas, quando você massifica as coisas, você tem essa tendência de você criar um loop retroalimentativo de opiniões FJ serem aceitas. Ou seja, no final, autoritarismo people pleaser. Autoritarismo, tipo, você não pode xingar uma pessoa que você odeia de forma nenhuma. Você literalmente vai ser cancelado e expulso da sociedade se você xingar um negro, se você xingar um gay. Isso é o resultado final do FJ. Isso é o resultado final de uma cultura de massa com FJ em 20%, com TJ junto em mais uns 5, 10%. Aí tem mais uma outra coisa. Quando você vive com 200 pessoas, esse é o limite de capacidade de pessoas, de informação que o seu cérebro pode armazenar. Tipo, diferente de quando ideias são tipo vendidas ou
são postas em massa, tipo, você vê uma ideia na internet, você escolhe se você acredita nela ou não. Diferente disso, numa tribo, você vê uma ideia como uma pessoa. Tipo, você vê esse cara que apoia isso, esse outro cara que apoia outra coisa. Então, tipo, você sabe muito bem o que significa, o que representa, o peso que tem todas as ideias. Mas quando você vê igualmente na internet essas ideias que tipo, você bate o olho em uma ideia diferente, mas você só vai bater o olho mesmo, porque ela raramente se manifesta. Porque você não vai entrar numa conversa com uma pessoa TI, você não vai entrar numa puta de um diálogo com um cara com uma função cognitiva diferente. Você só vai, em todo lugar que você olha, ver FJ. Eu estou falando de interações de massa. Então, tipo assim, conversas particulares que você tem com as pessoas, e você teria se você convivesse num, num ambiente de vila, você tem necessariamente de desenvolver uma, uma conversa, um diálogo, estabelecer, tipo, entender as ideias das pessoas, entender as pessoas. Você não precisa isso numa sociedade de massa. Você só vende a ideia. Você só twitta a ideia. Você só curte a ideia. Entendeu? Essa diferença é essencial. Porque você não chega a conhecer outro ponto de vista. Você só dá dislike. Você não precisa conhecer outros pontos de vista. Mas, tipo, quando você vive em uma sociedade com 200 pessoas, você precisa conhecer outros pontos de vista. Você precisa. Senão você vai estar em desvantagem, basicamente. Tipo, tem várias mecânicas, micromecânicas, que quando você vive em uma sociedade pequena, elas funcionam muito bem para contrabalancear esse problema. Mas essas mecânicas em sociedades grandes, especialmente em sociedades com mídia e com internet, internet de massa. Tipo, internet per se ela não é um mal. O problema é quando se torna de massa. Tipo, você manda um Twitter e todo mundo vê. E você, em vez de ter a comunicação direta, você tem a comunicação indireta. Que você posta alguma coisa e todo mundo vê. Então, essa comunicação indireta, ela favorece ideias FJ e ela favorece ideias TJ. Porque essas ideias não sobrevivem, as ideias contrárias não sobrevivem a essa massificação porque elas não têm gente suficiente para defender elas. E as pessoas que defendem ideias contrárias FJ e TJ, elas não vão chegar e falar, eu defendo isso. Elas vão simplesmente ficar quietas, porque elas não se importam, porque elas não são extrovertidas, elas são introvertidas. Porque TJ e FJ são funções cognitivas de julgamento, extrovertidas. Diferente de TI e FI, que você provavelmente só usa para sua vida pessoal, o FE e o TE são coisas que você vai manifestar no mundo. Então perceba, numa vila onde você precisa conhecer todo mundo, você precisa se relacionar com todo mundo, você precisa se dar bem com todo mundo, não necessariamente se dar bem, mas tipo não se matar com a pessoa no mesmo ambiente, tipo não sair em tiros. Diferente disso, você pode simplesmente bloquear a pessoa na internet. Você pode simplesmente só ver coisas que você gosta. O problema é que não tem muitas coisas na internet discordando do FJ e do TJ, porque são 30% da população, são a grande parte. E os que discordam deles não ligam o suficiente para manifestar sua opinião. O que é o TI? Eu vou explicar. TI, FI, T e FE, para você ter uma noção geral, entender por que o TI e o FI ele não fala nada. Ele não fala nada, tipo, ele não vai e manifesta a opinião dele. Fica pra ele mesmo. Ele fica com a opinião pra ele, no geral. O TE é efetividade. É a função cognitiva da efetividade. Ele começa a analisar as coisas pelas consequências que elas trazem no mundo. Então, tipo, esse cara vai ser muito bom em trazer resultados. Porque ele só pensa em resultados. O defeito dessa função cognitiva é que, como é um raciocínio muito primitivo e rápido, ela não é complexa o suficiente para analisar questões abstratas e muito embaixo. O FE, People Pleaser, basicamente. Não é uma surpresa que mulheres sejam FE, porque elas precisam entender a necessidade. E aí você tem o FI e o TI. O que é o FI? Sentimento interno. Como eu me sinto a respeito de alguma coisa. Para que serve essa função? É basicamente uma função de moralidade, no geral. A pessoa vai julgar o que ela faz ou o que ela não faz baseada nos sentimentos dela.
É sentimentalismo puro, é sentimentalismo interno. É o que ela sente vai determinar o que ela faz. É isso. Isso é o FI. Essa função de julgamento, ela não se manifesta em realidade externa, tipo, no geral. A não ser que o FI seja muito fodido. Ele não vai manifestar a opinião dele. Tipo, ele só vai falar: poligamia? Tô fora, não quero. Não, eu respeito o que você faça, mas eu não vou fazer. Ele não discute sobre. Tipo, normalmente ele não vai falar sobre, mas ele não faz. Se você for falar com ele sobre com isso sobre ele, ele vai falar: não curto poligamia, não vou. Mas em termos gerais ele não fala nada sobre, literalmente nada, a não ser que ele se sinta muito ofendido com o assunto, muito ofendido, aí ele fala alguma coisa. Mas no geral ele não fala nada. Os FIs são os mais quietos das funções de julgamento. E aí você tem o TI. O que é o TI? Você fala, haha, computação, não esquizofrênico. O TI é o Thinking Introvert. Esse Thinking Introvert, ele tipo, é como se fosse um programa que está checando as linhas de código dentro da sua cabeça e vendo se elas estão certas. Essas linhas de código na sua cabeça usam lógica, coerência interna e elas julgam muito bem questões abstratas. Então, você vai ter esse raciocínio, só que o cara, tipo, ele vai ver se ele tá errado. Ele às vezes vai falar sobre de vez em quando, bem de vez em quando, falar, acho que você tá errado, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, essa informação tá errada, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, os TIs, eles são basicamente combatedores de fake news. Eles querem as coisas mais precisas e verdadeiras possível. O problema é que o TI ele não tem uma ideologia per se. O TI pode ser qualquer coisa. Ele só vai checar sua ortografia, ou então ele vai checar se o seu artigo tem lógica interna, se faz sentido, mas ele não vai checar empiricamente. Essa é a coisa. Então, ele também não tem uma ideologia específica. Cada TI que você encontrar vai ter uma ideologia específica. Muitas vezes eles vão ser anarquistas, no entanto. Existe uma convergência entre os TIs de serem mais libertários. Mas isso não é 100%. Não é que nem o FJ, que é quase 100% progressista, quase 100% people pleaser. Não existe essa correlação no TI, como existe no FJ. Então você vai ter um desbalanceamento, naturalmente você vai ter esse desbalanceamento. Como que você quebra esse desbalanceamento? Você, numa tribo de 200 pessoas, você vai conversar com várias pessoas, você vai entender o ponto de vista delas, você vai criar uma amizade, assim por diante. Diferente da internet, você não cria amizade, você não conversa sobre, você só interage de massa. Você manda um comentário, eles curtem, curtiu, manda mais comentário. Ah, não curtiu esse, para de mandar comentário e vai em outro post. É assim, internet de massa e mídia de massa, que eu já expliquei que tem um ciclo retroalimentativo na mídia de massa, que replica a opinião mais ouvida, vai ter, você no final vai ter uma sociedade de massa que vai tender ao egalitarismo, inevitavelmente. Mas, numa sociedade de 200 pessoas, você não vai ter essa mesma tendência, porque você tem que ter interação direta e individual entre as pessoas.